galerinha, beleza? Professor William Mantegão aqui, trazendo para vocês o top 10 de geografia, os assuntos mais recorrentes e relevantes para que você possa fazer esse ano a sua última prova, o seu último vestibular. Então aqui, você que está se preparando para os maiores vestibulares do país e para o Enem, é aqui mesmo que você vai encontrar para que esse ano você acabe de vez com esse problema. E agora, vamos parar de enrolação? Toca a vinheta. Galera, a aula de hoje é sobre esse assunto que aparece bastante nos vestibulares, né, que é a demografia, ou seja, a área da ciência que vai estudar a população, observando a sua composição, o número de habitantes, né, onde que eles se concentram, a diferença ali entre homens e mulheres, né, a questão social, as classes sociais e principalmente, né, um assunto que vem sendo bem cobrado, principalmente no mundo moderno, globalizado, a questão das migrações, que são os movimentos realizados pela população em relação ao espaço e o tempo. Beleza, para a gente começar a falar de população, nós temos que entender então o que vem a ser população, né? E aí nós fazemos uma diferenciação aqui entre a população absoluta e a população relativa. Beleza, quando nós pensamos em população absoluta, nós vamos lembrar com esse número total de habitantes, né? Então vamos lembrar aqui que o número total de habitantes de uma área, esse total de habitantes, é o que nós chamamos de população absoluta. Isso vai trazer uma característica interessante quando nós trabalhamos população, para falar que o país é populoso. Então, um país populoso é um país que tem uma população absoluta grande. E um país povoado, né, a relação já vai estar ligada à população relativa, né? Então, quando nós pensamos aqui, né, uma população relativa, nós estamos falando da população pela área, né? Então essa relação aqui está ligada à ideia de densidade demográfica. Então, por exemplo, um país igual ao Brasil, né, cuja população está basicamente concentrada na sua porção sudeste e nordeste, nós percebemos que existem áreas com baixa densidade populacional e até mesmo podemos entender como áreas de vazio demográfico, uma região norte. Bom, Canadá, a mesma coisa, né? A população se concentra mais ao sul e a porção norte fica um pouco vazia. Bom, isso lá no caso do Canadá, a questão aí está ligada à questão climática. No caso do Brasil, a questão de desenvolvimento e entre outros fatores. Bom, então aqui nós entendemos que a população é o conjunto de habitantes de uma área, que ocupa uma determinada área. A população absoluta é o total, a relativa é a população pela área. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre essa ideia de população, nós temos que entender a questão do crescimento populacional. E quando eu penso aqui, em crescimento populacional, eu vou lembrar basicamente com vocês aqui o crescimento populacional de um crescimento vegetativo, né? Esse crescimento vegetativo traz a ideia de quê? De um crescimento natural da população. Então, esse crescimento natural da população, nós vamos lembrar, ó a letra bonita, nós vamos lembrar de natalidade sendo maior do que a mortalidade. Beleza? Então, quando nós temos uma taxa de natalidade maior do que uma taxa de natalidade maior do que uma taxa de mortalidade, nós temos um crescimento natural da população. Uma outra forma de crescer também é o saldo migratório. Então, se eu tenho aqui uma taxa de imigração maior do que a taxa de emigração. Bom, o que seria isso, né? Quando eu lembro de imigração, eu estou lembrando de quê? De entrada. E quando eu falo de emigração, eu estou falando de saída, né? Então, se eu tenho mais gente entrando do que saindo, eu tenho um crescimento populacional, a gente chama de crescimento horizontal, né? Esse crescimento
a partir do saldo migratório, beleza? E aí nós vamos entender uma outra questão, que é a questão das taxas de natalidade e mortalidade. Professor, bem, a gente entende aqui, né, que a taxa de natalidade tem caído em algumas regiões, e a mortalidade também, né? Taxa de natalidade nós temos aí, ó, observe aí no gráfico aí, nós temos aqui nascidos vivos vezes 1.000 dividido pela população total, né? Então, quando nós pensamos aqui que essa taxa de natalidade está caindo, eu estou reduzindo, então, o número de nascimentos por ano. Beleza. Quais são os fatores que podem reduzir essa taxa de natalidade? Quais são os fatores que contribuem para a redução dessa taxa de natalidade? Primeiro, a inserção da mulher no mercado de trabalho, né? As conquistas femininas. Outra questão, o planejamento familiar, o custo de um filho, né? Vem ficando cada vez mais caro e as famílias vêm optando por terem menos filhos. Se a gente for observar, por exemplo, né, a minha avó, parte de mãe, teve 11 filhos. A minha avó, parte de pai, teve 8 filhos. Eu tenho uma, né? Então, a redução do número de filhos é também um fator aí do planejamento familiar, que vai reduzir a taxa de natalidade. E uma outra questão seria a popularização dos métodos contraceptivos. Então, a facilidade que se tem em ter métodos contraceptivos, isso também é um fator que reduz a taxa de natalidade. Professor, e a taxa de mortalidade? A taxa de mortalidade também vem caindo, principalmente pelo desenvolvimento das cidades, saneamento básico, investimentos aí no setor de segurança, infraestrutura urbana e também a área dos fármacos, né? A área da medicina, o atendimento médico, o número de remédios disponíveis para essa população. Então, tudo isso são fatores que reduzem a taxa de mortalidade. Quando eu tenho uma redução na taxa de mortalidade e não tenho uma redução na taxa de natalidade, eu tenho um boom populacional, né? Então, tiveram momentos na história em que a qualidade de vida amplia, né? A mortalidade cai, mas a natalidade continua grande e a população vai inchando aí, beleza? Bom, quando nós pensamos aqui a questão das migrações, vamos tentar entender um pouco melhor essa questão das migrações aqui, quando nós lembramos dos fatores migracionais. Os fatores migracionais, como a gente pode observar aqui, ó, né, são as condições que fazem com que esses indivíduos migrem de uma área para outra. Então eu tenho fatores repulsivos e eu tenho fatores atrativos. Bom, como a gente pode entender, os fatores repulsivos, eles estão ligados a questões que fazem com que o indivíduo saia desse lugar, desista de ficar em uma área. Então eu tenho crises econômicas, conflitos políticos, conflitos religiosos, guerras, concentração fundiária, desemprego, privação econômica, né? Problemas econômicos que vai trazer a pobreza. Já os fatores atrativos, eu posso entender aqui como os fatores positivos. A estabilidade econômica, a liberdade religiosa, os direitos, né, fundamentais dos indivíduos, a formação da poupança, uma moeda forte, né, estabilidade econômica, uma rede de apoio a esse imigrante, né, uma aceitação desse imigrante, ofertas de emprego, estrutura pública eficiente, né? Esse cara vai ter um atendimento, esse cara vai ser bem recebido e um amplo acesso à terra, né? Então, você tem uma política aí de justiça social. Então, é muito interessante a gente pensar nessa questão dos fatores migracionais como condições que fazem com que os indivíduos migrem. Mas aí nós também temos que entender esses fatores migracionais. Opa, a gente passou aqui, vamos ali. Aí, garotos. Bom, esses fatores migracionais vão nos ajudar a classificar as migrações. E essas migrações, elas podem ser classificadas com relação ao tempo e em relação ao espaço. Com relação ao tempo, eu posso classificar essas migrações em definitivas, né? O indivíduo vai para não voltar mais. Temporárias, vou para passar um tempo. Vocês, por exemplo, que vão passar no vestibular esse ano, amém?
vão passar aí, vão estudar, por exemplo, fora. Vão ficar lá 4 anos, o tempo da faculdade, depois vão voltar. Então, isso é a migração temporária. Migrações sazonais, também chamadas de migrações periódicas. Quando a gente lembra de sazonalidade, eu quero que vocês lembrem, por exemplo, de frutas sazonais ou das migrações dos pássaros, que são migrações sazonais. Então, de tempo em tempo, esses indivíduos migram. Um exemplo disso seria a galera que trabalha na colheita de laranja em São Paulo. Sai do Nordeste, vem para São Paulo, fica aqui 3 meses, fica na cidade de São Paulo 3 meses, depois volta para o Nordeste. E todo ano fazendo esse movimento aí, a migração sazonal. E migrações pendulares são as migrações diárias, aquelas que acontecem todos os dias, principalmente em cidades limítrofes. E aí vai fazer a ideia de um pêndulo, Migrações diárias formam então aquelas cidades dormitórias, A cidade em que o indivíduo mora serve apenas para dormitório. E aí nós temos em relação ao espaço. As migrações podem ser internas, migrações dentro do território, migrações internas, interregional, intra-regionais, E aí migrações externas, que são as migrações internacionais. Beleza? Vamos lá? Bom, mas quais são as consequências dessas migrações? A gente vê falar dos noticiários muito aí, a gente observa várias notícias, algumas positivas, de oferta de emprego, de aceitação desses indivíduos, mas grande parte das notícias são notícias ruins quando se fala de conflitos, quando se fala de xenofobia, quando se fala do racismo e tudo mais. Aqui nós podemos ter 3 consequências econômicas que você pode observar nesse gráfico aqui, ou nessa tabelinha que eu coloquei aqui para vocês. A primeira lá em cima são as consequências demográficas. Diminuição da população total, da densidade populacional. Isso para o país que está perdendo, esses indivíduos estão saindo. Muitas das vezes, galera, nós temos os indivíduos que saem para os outros países, esses indivíduos qualificados, por exemplo, a gente chama de fuga dos cérebros. Então, eu moro num país, tenho uma qualificação e esse país não atende. Eu não consigo desenvolver a minha atividade econômica aqui, eu não consigo arrumar emprego, eu vou para outro país, chama de fuga dos cérebros. Diminuição da taxa de natalidade e fecundidade, aumento da taxa de mortalidade, diminuição da taxa de crescimento natural, envelhecimento da população. Isso vai estar relacionado principalmente com os países que estão perdendo esses jovens, principalmente os jovens. Bom, quando a gente percebe aí que eu estou perdendo a minha população, quais são os problemas econômicos? Diminuição da população economicamente ativa, diminuição do dinamismo econômico, decréscimo do desemprego, ligeiras melhorias de salário, ou seja, a densidade reduz e aí eu tenho algumas dessas questões. Professor, e na área que está recebendo esse imigrante? É o inverso. Por quê? Às vezes, o que vai acontecer? Eu vou ter um inchaço populacional, eu vou ter uma quantidade de população maior, e aí o que eu tenho? Uma menor oferta de empregos, porque eu vou ter mais gente. Outra questão, esses indivíduos que chegam, eles vão chegar por um salário, às vezes, mais baixo do que a população local. Isso é um dos fatores que desperta a xenofobia, Essa aversão ao estrangeiro. Então, nós temos que perceber que aí entra na última questão aqui, que é essa questão do sociocultural, que são os choques culturais. Então, a dinâmica das famílias, das comunidades também são interferidas, também sofrem interferência desse processo migratório. E aí, quando nós percebemos os choques culturais, esses indivíduos de regiões diferentes, de áreas diferentes, ocupando o mesmo território e não se respeitando, não se entendendo, aí nós percebemos problemas que podem ser cada vez maiores. Então, a questão das migrações é uma realidade, principalmente do mundo globalizado. Por quê? Quando nós lembramos de globalização, que nós vamos ter uma aula só para falar disso, nós vamos entender que globalização é a intensificação das relações entre esses Estados-nações. Intensificação das relações entre os Estados-nações, principalmente pela evolução tecnológica dos meios de transporte e de comunicação. Os meios de transporte é que vão garantir os fluxos de mercadorias, de pessoas e de capitais.
né? Então, esses fluxos materiais vêm pelos meios de transporte. Então, quando nós lembramos que a evolução tecnológica possibilitou com que os indivíduos deslocassem em regiões, né, cada vez mais distantes, de uma maneira cada vez mais rápida, nós vamos perceber que as migrações vão se intensificar e aí também os seus pontos negativos, que são os choques. Beleza? Bom, preocupados com esse crescimento populacional exagerado, né, com essa população de grande porte, alguns autores começaram a pensar: nós precisamos controlar a taxa de natalidade, né? Nós precisamos controlar o crescimento, não só a natalidade, né, mas o crescimento como um todo. Beleza, mas o principal seria pensar na natalidade. O primeiro a pensar isso foi um economista, Thomas Robert Malthus, que desenvolve uma teoria muito conhecida, né, por vocês, que é a teoria malthusiana. O que a teoria malthusiana fala, né? A teoria malthusiana, ela aponta a possibilidade, vou mostrar aqui para vocês, ela nesse gráfico, tá vendo aqui, ó? Esse gráfico aqui, ele vai mostrar para vocês essa diferença entre a população, certo? Olha, a população e a quantidade de alimentos. Logo aqui, eu tenho o quê? Fome, né? Fome. Então, Malthus, ele falava o seguinte: se a população continuar crescendo do tanto que está, ele falava, ó, a população está crescendo em PG, enquanto a produção de alimentos está crescendo em PA, né? Então, ele falava o seguinte: é necessário o controle da população. Mas ele era o pastor da igreja anglicana, né? E ele, então, defendia um controle natural da população. Como que seria esse controle natural da população? Primeiro, abstinência sexual, sexo só para fins de reprodução e após o casamento. Segundo ponto, as catástrofes ambientais, né? As epidemias, tudo isso seria obra de Deus, né? Seria a natureza controlando. Beleza? Então, ele defende que exista um controle natural da população. Bom, a teoria malthusiana cai por terra, mas não por uma equipe do Malthus, né? Não tinha como o Malthus, lá no século XIX, já falar do tanto que iria ter um desenvolvimento e uma produção em larga escala de alimentos no mundo, né? E que essa questão que a gente fala da segurança alimentar seria já superada. Mas o Malthus não contava com essa evolução tecnológica e essa questão da fome. A gente sabe que a questão da fome são por outros fatores. Surge, então, uma outra teoria que fala o seguinte: ó, Malthus estava correto. Fome por causa de alimento? Ok, nós não vamos passar. Mas quanto maior a população, maiores são as pressões sobre os recursos naturais, né? E maiores seriam os impactos econômicos de uma sociedade. Então, você tem mais gente, você tem mais gasto. E, consequentemente, você teria que reduzir essa população. A galera que fala que quanto maior a população, maiores seriam os impactos ambientais, é uma galera chamada de econeomalthusianos. Defende o controle da população. Qual que é a diferença do Malthus para esses caras aqui? O Malthus defende um controle natural da população, né? Sem matar, sem aborto, tal. Esse aqui já defende políticas rígidas e oficiais. Fala que o Estado é que tem que controlar, o Estado tem que definir regras, né, para que haja um controle da população. Então, aborto, eutanásia, políticas governamentais, né, popularização de cirurgia de laqueadura, uma série de coisas, filho único, como existia na China, são uma das medidas pensadas aí pela teoria neomalthusiana. Olha essa frase, né? Rico tem riqueza e pobre tem filho. Isso é uma frase tipicamente neomalthusiana, que entende que a pobreza está, né, os problemas sociais, os problemas da população estão ligados à quantidade de habitantes. Bom, em contraposição a esses caras surge uma teoria, a teoria reformista. A teoria reformista, também conhecida como marxista, já vai considerar que a desigualdade social e a miséria, né, é a causa desse crescimento e seus problemas. Então ele inverte, ele fala, olha, a população não é pobre porque é grande porque é pobre, né? Então vai falar da falta de estrutura, a falta de preparo dessa população, né? Investimentos em
investimentos em educação, para que esse planejamento familiar seja espontâneo, uma distribuição de renda para que o indivíduo que tenha seus filhos tenha condição de mantê-los, né? Então, a teoria reformista já vai defender uma qualificação, um bom tratamento dessa população e, consequentemente, uma educação dessa população para que ocorra um planejamento familiar espontâneo. E aí eu tenha uma redução da natalidade espontaneamente, porque os indivíduos teriam condições de escolher, né, qual seria a sua perspectiva de vida, como que eles iriam se organizar e tudo mais. Beleza? Bom demais. Bom, aqui nós temos um tipo de gráfico que é muito interessante, né, que é o gráfico das pirâmides etárias. Vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui? Bom, quando nós pensamos nas pirâmides etárias, eu quero que vocês lembrem o seguinte. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu quero que vocês lembrem o seguinte. A pirâmide, ela tem as suas partes. Aqui nós temos a base. Aqui nós temos o corpo. E aqui nós temos o ápice da pirâmide. Bom, no ápice eu tenho a população mais velha, a população idosa. No corpo eu tenho os jovens e os adultos. E na base eu tenho as crianças. A partir do formato que esse gráfico adota, que esse gráfico pega, nós podemos classificar os países, né? Então nós vamos entender uma base larga e um topo estreito denuncia um tipo de país. Né? São os países que estão tendo uma taxa de natalidade alta, mas também está tendo muita mortalidade. Professor, e quando eu tenho nesse caso aqui, né, uma base em estreitamento e um corpo em expansão? Aí nós já vamos ter um tipo de país que nós vamos chamar de em desenvolvimento, que no caso aí é o Brasil. E se nós temos a ideia de pirâmide invertida, né? Eu tenho o topo largo e a base estreita. Então, eu já tenho países desenvolvidos, onde já ocorrer a redução na taxa de natalidade e a expectativa de vida é muito alta. Professor, isso é bom? Isso é ruim? Bom, nós temos alguns problemas. O bom é porque a qualidade de vida aumenta, a longevidade aumenta. O ruim é que nós temos um processo de envelhecimento dessa população, né? Então, se eu tenho um envelhecimento da população, eu posso ter algumas consequências. Primeiro, eu tenho maiores gastos públicos, né, com essa população idosa. Eu posso ter crise na Previdência, eu vou ter um número maior de aposentados do que de contribuintes, e eu vou ter uma falta de mão de obra. O que vai fazer, o que já ocorre em muitos países da Europa, né? Eu vou ter que incentivar políticas migratórias, então eu vou incentivar que venha população para trabalhar, e também eu posso desenvolver políticas de incentivo, tá? Eu vou querer incentivar a natalidade, então ampliar ali o período de licença maternidade, trazer alguns benefícios para quem vai ter filho, beleza? Bom, aqui nós podemos ter um exemplo de questão. Então, nas nossas aulas eu vou buscar com vocês discutir algumas questões relacionadas aí ao Enem, tá? E vamos começar por essa daqui, deixa eu sair de cena um pouco e conversar com vocês aqui sobre essa questão. Bom, o bônus demográfico, quando nós pensamos aqui nessa ideia, deixa eu colocar minha caneta aqui, vamos lá. Quando eu penso aqui, ó, no bônus demográfico, o bônus demográfico, galera, ó, é quando eu tenho uma população ativa. O que seria uma população economicamente ativa? Aquela idade para trabalhar, né? Então, eu tenho um número maior de jovens e adultos do que da população economicamente inativa. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Então, eu tenho mesmo a redução do número de filhos, porém, eu ainda tenho uma população jovem. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. O percentual de idosos ainda não é alto e eu tenho menos crianças. Então, eu já estou tendo o quê? Uma população
do meio, né? O corpo da pirâmide, desculpa, o corpo da pirâmide, ele está maior. Então, olha só, a ação estatal que contribui para o aproveitamento desse bônus demográfico, ou seja, que favorece, né, um aproveitamento do bônus demográfico. Eu vou aproveitar a minha população mais jovem, beleza? Quais seriam, então, essas alternativas? Alternativa A, atração de imigrantes. Espera aí, se eu já tenho uma mão de obra, se eu já tenho uma quantidade de pessoas aqui, de jovens, economicamente ativos, para que eu vou trazer imigrante? Se esse imigrante chegar, concorda comigo que eu vou ter mais concorrência? Não é? Bom, elevação da carga tributária. Ó, gente, eu tenho mais gente para trabalhar, então vamos aumentar os impostos. Não condiz, né? Se eu aumentar a carga tributária, eu posso aumentar gastos, gente. Aumentar cobrança nunca é favorável para aproveitar esse bônus demográfico. Vamos lá. Qualificação da mão de obra. Opa! Se eu qualifico essa mão de obra, eu posso aproveitá-la mais? Ou, se eu tenho esse jovem ali, é só o cara ser jovem que ele vai arrumar emprego? É só a mina ser jovem que ela vai arrumar emprego? Vamos pensar, né? Admissão de exilados políticos daria na mesma de atração para imigrantes. Concessão de aposentadorias, não é o caso. O número de idosos ainda não é alto. Lembrou aí? Bom demais. Então, qual seria a nossa resposta? A nossa resposta seria qualificação da mão de obra, beleza? Porque quanto mais qualificada for essa mão de obra, melhor, né, será o aproveitamento desses indivíduos, a inserção desses indivíduos na economia. Beleza? Galera, tem uma outra questãozinha aqui, muito interessante, do Enem 2019. Vamos para a questão? Vamos lá? Olha só, nessa questão, fala o seguinte, a fome, olha só, a fome não é, olha só, eu e minha canetinha chegando aí, opa, vamos lá, a fome, opa, cadê, aqui você chegou, a fome não é um problema técnico, pois ela não se deve à falta de alimentos, o que eu acabei de falar com vocês, quando a gente discutiu aqui a questão do Malthus, né? Isso porque a fome convive hoje com as condições materiais para resolvê-la, né? Então, aqui nós estamos percebendo o quê? Nós estamos percebendo uma fala interessante, tem um livro, né, do Josué de Castro que se chama A Geografia da Fome, onde ele fala o seguinte, o mundo é dividido entre os que não comem e os que não dormem com medo da revolução dos que não comem. Então a grande questão é, nós temos tecnologia, nós temos produção e nós ainda temos fome. Então vamos lá, o texto demonstra que o problema alimentar apresentado tem uma dimensão política por estar associado à escala de produtividade regional. O problema da fome é porque tem região que produz mais do que a outra. Isso é o problema da fome. Padrão de distribuição de renda, né? Então, esse é um ponto muito importante porque os indivíduos não têm a mesma condição de acesso, né? Não têm a mesma condição de compra, o mesmo poder de compra. Olha a letra C, dificuldades de armazenamento dos grãos. Hoje nós temos tecnologia para armazenar esses grãos, né? Os silos, por exemplo, você produz e estoca a sua produção por longos períodos. Crescimento da população mundial. Então, está tendo mais gente, está tendo mais fome. Aqui eu estaria concordando com o Malthus, o que a gente já entendeu, né, na nossa aula aqui que não é verdade. Custo de escoamento de produção. Então, as pessoas não comem porque é caro para mandar essa produção? Então não, né, galera? Então, deixa eu voltar. A nossa resposta aqui seria, né, padrão de distribuição de renda. Beleza? Bom, então, nós podemos aqui agradecer vocês, dizer que foi muito bacana estar aqui com vocês, poder trocar um pouco essa ideia e dizer, acompanhe as nossas aulas, os próximos temas, os próximos 9 tópicos aqui, com certeza estarão na sua prova. E agora sim, vinheta, fica com Deus!